6. O tema da ministração nessa noite é fidelidade. Uma palavra difícil de trazer, traz muita responsabilidade, porque nós somos infiéis. Mas mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel. Aleluias, glória a Deus, amém, queridos? O texto diz: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo, e o que anda em caminho perfeito, este me servirá. O que anda em caminho perfeito, este me servirá. Salmo. Muito pelo contrário do que muitos imaginam, Davi não escreveu todos os salmos. Asaf escreveu boa parte dele. E salmos, você pode encontrar Jesus na primeira pessoa, em várias passagens de salmo. Fidelidade. Como é difícil falar de algo que caiu da moda. Algo que não se leva mais em consideração. O profeta Osés, inspirado por Deus, dizia: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. E Salmo 39:5 também diz que todo homem, por mais firme que seja, ele é pura vaidade. Ou seja, essa natureza humana que está impregnada em nós, ela muitas vezes, e na maioria das vezes, faz com que nós não venhamos a ser fiéis. E quando eu falo de fidelidade, eu não falo no âmbito dos tributos, dos dízimos, das ofertas, das primícias e das missões. Eu vou muito mais além. Fidelidade com o seu cônjuge. E não digo fidelidade de você traí-lo ou não traí-lo. Não vamos chegar a esse extremo, mas eu falo de uma fidelidade que é aquela que nós assumimos no altar perante ao Senhor. É incrível como marido e mulher passam a se tornar meros irmãos num casamento, onde passam a esconder coisas que não haveria necessidade de esconder. Uma bolsa que compra, você paga 400 e diz para o seu marido que pagou 200. Ou até mesmo ele, que acaba comprando um molinete escondido de você e pede para deixar na casa do colega. Porque se você souber que ele comprou um molinete e não deixou você ir no salão de beleza, meu Deus do céu. Mas eu não quero falar de fidelidade antes de falar de infidelidade. Sim, o que seria infidelidade? A falta da fidelidade. O que seria infidelidade? Deslealdade. A falta da verdade. E o que seria a verdade? Nós podemos encontrar dois tipos de verdade: a verdade absoluta e a verdade relativa. A verdade absoluta nós podemos ver em João 8:32, onde diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que seria essa verdade? Você descobre que se você beber ou fumar, ou se você levar uma vida desregrada, isso pode prejudicar a sua vida, a sua saúde. Essa é uma verdade relativa. E podemos ver a verdade absoluta que nós encontramos em João 8:36, onde diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que seria a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Jesus é a verdade. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nós precisamos de Jesus em nossas vidas. Porque se nós não tivermos Jesus em nossas vidas, nós não vamos conseguir ser fiéis e ser verdadeiros. Quantas vezes você tentou abandonar determinados hábitos em sua vida que são prejudiciais e não conseguiu? Porque nós de nós mesmos não conseguimos, a não ser que nós venhamos a ser uma nova criatura. É dito como certo até pelos ateus que nós somos um ser tricotomo, constituído de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, há uma inversão.
Porque Deus nos criou para sermos espírito, alma e corpo, mas a natureza humana decaída inverteu os valores. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, quando nós recebemos ao Senhor Jesus, o Espírito de Deus se liga ao nosso espírito. E aí o nosso espírito passa a dominar. Só que vai haver uma briga constante entre espírito e corpo, porque a alma sempre vai estar meio cá e meio lá. Quando você está firme, indo para a igreja, lendo a palavra de Deus, orando, o teu espírito recriado está forte e a alma se liga a ele. Mas quando isso não acontece, o corpo passa a dominar e ele puxa a alma. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, de 27 a 29, que aquilo que não quero faço, e aquilo que quero não consigo realizar. Pastor, mas como isso funciona? Sabe como funciona, querido? O fato de você aceitar Jesus e eu aceitar Jesus não é uma vacina que te dá imunidade contra o pecado. E se você buscar na Bíblia toda, você não vai ver Deus dizendo, fuja do diabo. Tem crente que está enganado, achando que o diabo é culpado de tudo. Estão colocando tudo na conta dele. E ele está dizendo, poxa, mas tudo agora é eu que acontece? Não é. Para que o diabo haja na minha e na sua vida, é necessário que venhamos a abrir 5 portas. 5 portas precisamos abrir para que o diabo chegue em nossas vidas. É por isso que no meio cristão ele é chamado de quinta categoria. A Bíblia ela só diz para você fugir de uma coisa, da sua natureza humana. Mateus 26, 41 diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a nossa carne ela é fraca. Então não existe segredo. Não existe palavra mágica, não tem senha. Para que nós possamos mortificar essa carne que dia a dia tenta dominar a nossa vida e dominar o nosso espírito, é só sermos vigilantes. É só tendo comunhão com a palavra de Deus. Pastor, ora por mim. Nós até oramos. Mas a palavra oração já diz, é orar com ação. É necessário que você tenha atitude. Pastor, ora por mim porque eu não quero ir mais naquele bailão. Ora, irmão. Oro sim. Mas não adianta você começar a se trocar quando chegar o momento do baile. Não adianta você ir se trocando e falando, pai, em nome de Jesus eu amarro esse diabo, eu não vou nesse baile, e vai calçando o sapato. Senhor, atrasa essa circular, ou adianta ela para que a hora que eu chegar no ponto não passe mais. Pai, em nome de Jesus eu não quero entrar nesse baile, mas você já pegou a circular, você já está no caminho. Irmão, que diabo que, gente? É o diabo da carnalidade nossa. É provado que o ser humano precisa de 21 anos para atingir uma certa maturidade. E a única coisa que amadurece por último no ser humano é um impulso. E é esse impulso que nós temos que controlar. E como eu já disse, de nós mesmos, nós não vamos conseguir controlar esse impulso. Somente com a ajuda do Espírito Santo. E você se ajudando. Você tomando uma decisão firmemente. Você precisa decidir firmemente a não se prostituir mais. Você precisa decidir firmemente a honrar seus pastores. Você precisa decidir firmemente a honrar aquilo que você combinou com o seu patrão. Independente dele ser bom ou ruim. Você precisa decidir firmemente a ter caráter. Nós precisamos decidir firmemente. Existem 2 vontades que nós podemos encontrar na Bíblia, que são muito claras. A vontade de Deus. São 2. 1 Timóteo 2,4. Que todos se salvem
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer que todos se salvem. Pastor, como o senhor acredita nisso? E como o senhor sabe disso? Porque quem dá seu único filho, ele deu o melhor que ele tinha por nós. O melhor, por mim e por você, incondicionalmente. Uma vez meu pai me perguntou, mas filho, como é que é esse negócio de pedir perdão? E Deus perdoa tudo. Eu falei, pai, Ele perdoa. Mas eu posso ter matado, ter adulterado? Sim, papai, pode. Mas aí é muito fácil, filho. É, pai, é por isso que se chama graça. Favor de Deus para com nós. É o favor de Deus, é de graça, irmão. Agora o meu Deus, o seu Deus, Ele não mandou nenhum anjinho aqui para a terra, não. Ele não pegou nenhum querubim, serafim, ou um anjinho do 5º escalão, falou, desce lá na terra para esse povo pecador, vai lá, você vai sofrer, você vai levar chibatada, vão te crucificar, mas depois você sobe aqui que eu acerto tudo com você. O nosso Pai deu o melhor, por mim e por você. E a única coisa que Ele quer de mim e de você é gratidão. Gratidão. Gratidão, irmão. E é uma coisa que nós não temos. Nós somos prontos para lembrarmos aquilo que damos. E somos tardios para lembrar aquilo que recebemos. Existe uma lei espiritual que se chama lei do reconhecimento. Tudo aquilo que você não reconhece foge de você. Foge de você. Se você não der valor por dinheiro, ele some das tuas mãos. Se você não reconhecer um favor de um amigo, esse amigo não vai mais te fazer favor. Lei do reconhecimento. Nós temos que aprender a reconhecer as beneficências que recebemos, tanto de Deus como das pessoas que nos cercam. Infidelidade. Temos um exemplo crasso na Bíblia de infidelidade. Geazi, discípulo de Eliseu. Eliseu foi aquele que recebeu porção dobrada de Elias. Ou seja, ele receberia porção quadruplicada. Mas ele foi infiel. Geazi se vendeu sua unção por vestes festivais. Quando Naamã esteve até Eliseu, general do exército, com lepra, pedindo que fosse curado, e o foi, Deus o curou. E ele queria dar os presentes para Eliseu, mas Eliseu sabia que atrás daqueles presentes havia uma lepra, e Eliseu não recebeu. Mas Geazi engordou os olhos e foi atrás de Naamã, mentindo e pegando algo que não era para ele. Sabe o que tem acontecido com nós, cristãos? Sabe por que as pessoas aí fora não querem mais ouvir falar de Jesus? Sabe por que quando você está num aniversário e você pede para fazer uma oração e as pessoas não querem? Ou quando você está numa roda e o papo está sobre o Corinthians e Palmeiras, que o Corinthians está sempre na frente. Senti uns ciúmes aí, hein? E aí você tenta puxar uma palavra sobre a Bíblia, um assunto sobre a palavra de Deus, mas rapidamente desconversam e entram de novo no assunto do Corinthians. Não sei porquê. É porque nós estamos fazendo a coisa certa com a motivação errada. Geazi, ele estava como discípulo de Eliseu, a coisa certa.
Só que o que motivava Geazi a fazer isso era a coisa errada. Muitos de nós acabamos por vir à igreja, aceitar Jesus, nos tornarmos membros de carteirinha da igreja, membro número 001, fui o primeiro membro da igreja do pastor Henrique, diácono por 8 anos. Era o último a sair da igreja. Tudo isso é bênção. O problema é qual a motivação que está te levando a isso. Uma coisa é Jesus Cristo. Ele salva e liberta. Outra coisa são os princípios de Jesus Cristo. Nós não podemos misturar. Se você observar na Bíblia, das 49 parábolas de Jesus, 24 delas falam sobre dinheiro. Das 49 parábolas de Jesus, 24 delas. Você vai ver a palavra dinheiro no Novo Testamento 90 vezes. A Bíblia fala apenas 215 vezes sobre fé e 218 vezes sobre salvação. E sobre prosperidade e dinheiro ela fala 433 vezes. Quer dizer que prosperidade e dinheiro sejam mais importantes do que fé e salvação? Não. É que o Senhor Jesus estava tentando nos ensinar os seus princípios. O Senhor Jesus estava tentando nos ensinar a importância de sabermos como lidar com o dinheiro. E talvez você diga, o que isso tem a ver com fidelidade? Tudo. Tudo. Somos fiéis com o horário que temos no nosso emprego, somos fiéis com nossos cônjuges, somos fiéis com os nossos amigos, quando marcamos alguma coisa, cumprimos, somos fiéis com nossas contas, nossas obrigações, mas não temos sido fiéis com Deus. Não, porque Deus é um Deus de amor. E hoje nós estamos na graça. É verdade. Efésios 2, de 8 a 10 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de homens, para que ninguém se glorie. Agora veja que interessante, pois somos feituras dele, criados para boas obras, do qual de antemão ele já preparou para que andássemos nela. A salvação é de graça, querido. Você aceitou Jesus, a salvação é de graça. O preço já foi pago naquela cruz. Não há nada que eu e você possamos fazer para acrescentar alguma coisa. E tudo que eu e você tentarmos fazer, nós vamos estar decaindo da graça e voltando para a lei. Vamos estar tentando anular aquilo que Jesus fez por mim e por você. Quando alguém bota uma cruz na costa e sai marchando pela rodovia até Aparecida do Norte, para pagar alguma graça que recebeu, alguma benevolência, alguma benesse, não há nada que eu e você possamos fazer, já foi feito. Agora uma coisa é termos a salvação, outra coisa é termos uma vida próspera e abençoada aqui na terra. Porque se em Isaías 1,19 diz que se quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor dessa terra. E se João 10, parte A diz que Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, é aqui. Não é da Nova Jerusalém. É aqui. Mas que Jesus é esse que prega uma prosperidade, e essa prosperidade não está presente em nossas vidas? Porque pessoas que não praticam a palavra de Deus, ou seja, que não conhecem a Jesus, são prósperas, e muitos de nós que servimos a Cristo não somos. Porque mesmo sem saber, essas pessoas praticam princípios de Jesus. Porque mesmo sem saber, essas pessoas praticam princípios da palavra de Deus. Ele pode não ter a salvação por não ter aceitado a Jesus, mas ele vai ter uma vida próspera e abençoada aqui na terra. Porque o que rege as leis materiais são as espirituais. E isso serve para quem é crente e para quem não é.
Chama-se lei da semeadura, Gálatas 6:7. O que você planta, você colhe, irmão. Se você não planta nada, você não colhe nada. Se você plantar pepino, você não espere colher melão. É pepino que você vai colher. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Por isso que Tiago nos alerta em Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E como nos tornar praticantes da palavra? Como? Praticando os 5 níveis da palavra, que é a muita leitura, que vai me levar à meditação, que vai me levar ao estudo, que me leva à memorização. E essas coisas juntas resultam em algo que falta em nosso meio, que é a prática da palavra de Deus. Temos que achegar a Deus. Tiago 4:8 diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele vos achegará a vós. Doe um pouco do seu tempo para ler a palavra de Deus. A palavra de Deus não fala só de coisas espirituais, não, irmão. Ela fala de coisas seculares, do seu dia a dia. Por isso que segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16 a 17, diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. E para quê? Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda boa obra, não é toda boa obra dentro da igreja, é toda boa obra fora da igreja. A Bíblia é o maior manual de comportamento humano do mundo. Contém princípios maravilhosos que vai te instruir, que vai te dar um norte, que vai gerar fé no meu e no seu coração. Mas não temos o hábito da leitura. Como vamos ter o hábito da meditação e do estudo e da memorização, se não partimos do primeiro princípio? Uma vez eu estive num congresso, um homem muito abençoado pregando, foi lá que me converti, o pastor Léo, acredito que também. Um empresário de Brasília. E aí, quando ele terminou a palestra, minha irmã estava junto, ela falou: vamos até ele, eu quero que esse homem ore por mim. E eu, recém-convertido, vamos lá, glória a Deus, aleluia, vamos lá, fogo puro. Aí chegamos, a minha irmã disse assim: o senhor ora por mim? Ora, minha irmã, o que você quer? Eu já estava atrás da fila, eu falei: nossa, já tem que pensar em algo bom, algo bom, algo bom. Minha irmã falou assim: eu quero a tua unção. Ele falou: amém, querida, fecha os olhos. Ele botou a mão em cima e falou: Deus, dê muito trabalho para a tua serva. Não, pastor, não foi isso que eu pedi, não, mas é o que eu estou te dando, querida. Unção não se transfere assim, irmão. Aí ele nem orou por mim. Eu falei: vai, tanta coisa para você pedir, você vai pedir isso? Me atrapalhou, estava já pronto para pedir algo bom. Vocês estão entendendo? Não adianta nós orarmos, impor as mãos. Nós somos como vocês, comedores de arroz e feijão. É claro que existe uma credencial sobre as nossas vidas, sobre a minha ainda não, mas sobre a do pastor Natalino. Eu só fui ungido, mas não fui ordenado. Sobre o pastor Henrique, existe uma credencial sobre a vida dele que lhe dá autoridade. Porque Tiago 5,16 diz: confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros para que sejam curados, por muito vale a oração de um justo pela sua eficácia. É claro que é bênção, irmão. Eu não perco a oportunidade de ver um homem de Deus e falar: ora por minha vida, coloque suas mãos sobre minha cabeça. Isso é maravilhoso, mas não basta. E quando você sair daqui, amanhã é segunda-feira, o urso, o leão e o gigante estão lá fora, para mim e para você. Não vamos estar dentro da igreja, onde a eclésia se reúne, onde há uma unção, uma atmosfera maravilhosa, com a presença de Deus. Todo mundo gosta de você, você se sente bem. Lá fora não. Está um tentando engolir o outro.
E aí você vai estar sozinho. Eu vou estar sozinho. É aí que nós precisamos da palavra de Deus. Aqui e nos nossos corações. Para nos mantermos fiéis às astutas ciladas que o inimigo vai preparar para mim e para você. Porque o pecado, ele vai bater a porta todos os dias. E ele é paciente, o nosso inimigo. Ele sabe onde é a minha fraqueza e a sua. E ele vai esperar o momento certo para dar o bote. E se você não estiver vigilante, se você não estiver em sintonia com as coisas de Deus, eu e você corremos um sério risco de cair nas armadilhas que ele está preparando para nós, filhos de Deus. É por isso que precisamos estar vigilantes, meus irmãos. É por isso que precisamos nos tornar praticantes da palavra de Deus. Porque se for para virmos à igreja apenas para lustrar a cadeira que estamos sentando, para diminuir o trabalho da diácona que vai limpar a igreja depois, é melhor você ficar em casa assistindo a novela das 8, Pânico na Band, tudo coisa boa, né? Boa para a carne. Nós temos que tomar a decisão de sermos fiéis com Deus. E a decisão é só você que pode tomar, é só eu, porque o nosso Deus nos deu o livre-árbitro. Deuteronômio 30:19, ele diz: o céu e a terra coloco hoje por testemunha contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vá bem tu e tua descendência. Vocês veem que ele até nos dá uma dica, mas ele não exige de nós isso. Ele não nos criou um ser robótico. Ele nos criou um ser dotado de sentimento, de inteligência. E ele quer que nós tenhamos o livre-arbítrio de escolher o que queremos para as nossas vidas. Depende de mim e de você escolhermos a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Fidelidade é zelo ou cuidado por algo ou por alguém. E podemos ver que o Senhor Jesus teve tudo isso, esse zelo e esse cuidado. Fidelidade é aquele que cumpre aquilo que se obriga. Isso é fidelidade. E o Senhor Jesus cumpriu isso. Em Filipenses 2:5-11, onde ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Até aqui foi renúncia, até aqui foi descida. Agora vejam do versículo de número 9 até o 11, onde diz que pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre na terra, embaixo da terra, e toda língua se confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias. Renúncia, irmão. Renúncia. Renunciar aos nossos conceitos. Se você e eu não renunciarmos aos nossos conceitos, não tem como Jesus fazer a obra em nossas vidas. Nós esbarramos muito no se, no porquê, no se não, no talvez. Provérbios 3:5-6 diz: entrega teu caminho ao Senhor de todo o seu coração, e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor de todo o nosso coração, ao Senhor Jesus. Não estou dizendo para você entregar o seu caminho para nenhuma religião. Não estou dizendo para você entregar o seu caminho para o pastor ou para a denominação que você frequenta. Porque se placa de igreja fosse boa, ela ficava do lado de dentro.
É claro que precisamos de uma placa, precisamos para dar identidade ao nosso ministério. Mas entregue teu caminho ao Senhor Jesus. Pastor, mas vemos tantas coisas erradas por aí. Eu também vejo, irmão. Pastor Henrique também vê. Lucas 17:1 diz que é inevitável que venham esses escândalos. Podemos ver isso na igreja de Coríntios, onde as pessoas já estavam tomando Santa Ceia, estavam se embebedando, estavam indo tomar a Santa Ceia para matar a fome, estava virando festa, bagunça. Os escândalos vão haver. Agora, o que nós não podemos perder é o foco em Jesus Cristo. Se a igreja que você frequenta está uma bagunça, que eu creio que não é o caso dessa igreja, que é um servo do Senhor que está à frente dela, é possível ver pelo zelo e pelo cuidado que ele tem com a igreja, linda, maravilhosa, se preocupa com a casa de Deus, com seus membros, com as crianças. Mas não é motivo para você se afastar de Jesus. Não use isso como argumento para se afastar das coisas de Deus. Procure outra igreja, mas não se afaste dos caminhos do Senhor. Não aceite qualquer coisa que tentam enfiar na tua cabeça. Leia a palavra, busque entendimento. Vemos tantas igrejas por aí pregando heresia e cometendo tanta bobagem. Tanta bobagem. Mas nós temos que tomar decisão. Nós, de servirmos a Deus, de ser fiéis com Deus. Existe um preço para a fidelidade. E esse preço é a eterna vigilância. Se você não for vigilante, você não vai conseguir ser fiel. Se você não tiver comunhão com as coisas de Deus, você não vai conseguir ser fiel. Se você não ficar firme com a palavra de Deus, o propósito de Deus não vai se cumprir sobre a tua vida. Existe um desígnio para as nossas vidas, e basta eu e você permitirmos que esse desígnio se cumpra. Buscarmos. É por isso que Deus diz para Moisés: marche. Marche. E eu digo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, marche. Você que é jovem, ocupe esse tempo ocioso que você tem. Pare com o Facebook, com o WhatsApp. Diminua um pouco isso, aproveite, vai estudar, vai buscar conhecimento. Vai chegar um momento na sua vida que você vai querer algo de bom. Vai chegar um momento na sua vida que a pessoa com quem você vai estar vai querer algo de bom. Ou você acha que ela vai querer se casar com Zé Mané? Vai chegar um momento na sua vida que você vai querer um carro, uma casa, que você vai almejar um emprego melhor. E nós estamos vivendo num mundo onde quem não tiver conhecimento vai sucumbir. O mercado de trabalho está assim hoje. E a palavra de Deus nos ensina e nos motiva a tudo isso. Não podemos levar todas as coisas para o mundo espiritual, não. Nós temos que usar a Bíblia para atingirmos e conquistarmos conhecimento, para aplicarmos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na igreja, com os nossos amigos. É isso que precisamos. E o princípio, que é a sustentação para tudo isso, é a fidelidade. É a fidelidade. Você pode dizer que ama Jesus, que ama a Deus, mas João 14,15 diz: se me amais, guardais meus mandamentos. O padrão mínimo do amor é a fidelidade. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que imitá-lo. Porque Deus é amor. Deus amou o mundo na sua totalidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu creio que se você está aqui nessa noite, é porque você quer mudança na sua vida.
Eu creio que se você veio aqui nessa noite, é porque você quer algo. Algo que só o Senhor Jesus pode te dar. É porque você quer mudança. Acredito que existam pessoas aqui nessa noite que o diabo roubou sonhos. Muitos sonhos. Empresas, ministério, cônjuges, a tua honra, o nome. E só uma pessoa pode restituir tudo isso na minha vida e na sua. É Jesus. Jesus Cristo. Fique de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir que o Ministério de Louvor subisse. Esqueça a pessoa que está do seu lado. Esqueça dela. Feche teus olhos. Esse é o momento de você fazer um monólogo interno, que é a grande arte que o ser humano tem de conversar consigo mesmo. Esse é o momento de você ser sincero com você. Sinceridade. Aonde você está errando? Aonde você não tem sido fiel com Deus? Existem muitas pessoas dentro da igreja brincando de ser crente. Mas o diabo não brinca de ser diabo. E Malaquias 3,18 diz que Deus faz diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. A palavra do Senhor também diz que Deus está com os olhos sobre os maus e os bons. A nossa natureza humana, ela é pecaminosa. Mas nós temos o Espírito Santo. Nós temos o amado Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Consolador. É o amado Espírito Santo que conserta as nossas orações e leva até o Pai. Assim como um advogado que você contrata para te representar perante o juiz, é ele que formata os seus pensamentos e coloca num papel, de uma forma que o juiz possa entender as suas petições. Essa é a função do Espírito Santo. E eu espero que nessa noite você abra o seu coração. Abra o seu coração. Diga para ele: amado Espírito Santo, eu tenho sido falho. Me ajuda, amado Espírito Santo, a ser um pouco melhor do que eu fui ontem. Eu confesso, amado Espírito Santo, que de mim mesmo eu não consigo. Por várias vezes eu tentei, mas eu voltei a estaca zero. Mas eu não quero que isso continue na minha vida. Eu quero mudança. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um bom pai. Eu quero ser um bom funcionário, um bom patrão. Ah, amado Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda nas minhas falhas, nas minhas deficiências. Me ajuda nas áreas de trevas que ainda habitam dentro de mim. Coisas que eu ainda não consegui abandonar. Afasta de mim a má companhia. Afasta de mim, amado Espírito Santo, tudo aquilo que não agrada ao Senhor nosso Deus. Eu quero te servir, papai. Eu quero poder chegar na sua presença quando eu for orar, papai. E chegar de coração aberto. E não com medo de contar os meus pecados. Pois pecar, nós vamos pecar todos os dias. Oh Senhor, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Senhor meu Deus, nessa noite, como ministro da palavra,
A tua palavra me garante, Mateus 18, onde houver 2 ou mais pessoas, tu se faria presente. E é crendo nessa palavra e chamando a existência dela que eu oro nessa noite. Eu oro por teus filhos, eu oro por mim, meu Pai. Pedindo que o amado Espírito Santo seja presente em nossas vidas. Eu repreendo todo o plano das trevas que o diabo possa ter arquitetado para a sua vida. Eu declaro que o diabo vai ter que te restituir 7 vezes mais de tudo que ele te roubou e te usurpou. Eu declaro pela fé que os seus sonhos se realizarão. Eu declaro pela fé que quando você sair daqui, você vai colocar em prática os princípios da palavra de Deus. Eu declaro pela fé que você vai abandonar todas as mazelas que fazem parte da sua vida ainda, assim como da minha. Eu declaro um ano cheio de vitórias, cheio de conquistas, cheio de restituições e realizações para a sua vida. Os sonhos de Deus vão se cumprir sobre a sua vida, pois é promessa da palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Oh, meu Pai, fala, amado Espírito Santo, fala aos nossos corações, Senhor. Converse com o Pai, converse com o Papai. Ele quer se relacionar com você, Ele quer te ouvir. Ele não tem pressa, Ele tem urgência de fazer um milagre na sua vida. Aleluia! Oh, Senhor, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado pela saúde que Tu nos deste, pelo corpo perfeito. Obrigado pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos pastores que Tu colocaste sobre nossas vidas. Obrigado pelos nossos empregos, Senhor. Obrigado pelo alimento farto que temos em nossa mesa. Obrigado pelo Seu amor incondicional. Aleluia. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, Senhor. Não permita nenhuma raiz de amargura em nosso coração. Nós pela fé declaramos amor pelos nossos adversários. Oh, Senhor, fale com Deus, meu irmão. Fale com Deus. Aleluia.